Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço uma escala tonal utilizando a caneta, certo? Dos tons mais claros até os tons mais escuros. Isso tudo sem pesar a mão, sem marcar o papel e o mais importante, sem deixar a marca do traço da caneta no papel, beleza? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que eu faço. Vocês podem notar que a posição da caneta ela não fica 100% em pé. Eu dou uma leve inclinada nela para alcançar aquela bordinha da caneta, porque assim o traço, quando eu passo, ele não sai completo, certo? Para a gente trabalhar de caneta, eu indico vocês usarem um papel com a gramatura acima de 200, beleza? Porque a folha sulfite ela pega a linha da caneta ali muito fácil, então eu não recomendo. Para a prática de caneta, gramatura 200 ou maior. E como o nome do canal, galera, é Evolução através da Caneta, Arte, Mentalidade e Propósito, quem viu o vídeo que eu postei anteriormente aí, eu dei uma leve introdução do conteúdo que vai vir nos próximos dias, que eu vou estar mostrando vídeos do meu processo, né, das obras realistas com caneta, e em cima desses vídeos vai ser uma narrativa dos estudos que eu venho fazendo também. E por que começar com uma escala tonal, galera? Porque a partir dessa escala tonal, a gente vai começar a identificar os tons da referência que a gente vai usar, da imagem que a gente quer reproduzir, seja um rosto humano, seja um animal, seja uma rosa, qualquer coisa que a gente quiser reproduzir, a base da nossa referência vai ser essa escala tonal. Com ela que a gente vai identificar os tons claros, tons médios, tons escuros e o que eu costumo chamar de preto puro, que é a parte mais escura da imagem. Você pode reparar aí no vídeo que em nenhum momento eu peso a minha mão. A todo instante eu estou com a minha mão bem leve. A caneta ela serve justamente para isso, para aumentar a nossa precisão, para a gente ter domínio do que a gente está fazendo, seja no papel ou na pele. Eu indico também bastante tatuadores que estão começando ou que já tatuam praticarem com a caneta, porque é um ótimo treino de precisão. E a mesma técnica que eu utilizo para reproduzir as obras com caneta é a mesma que eu utilizo na tatuagem também, no estilo Whip Shade. Então não tenha dúvidas de que a prática com caneta vai evoluir o seu trabalho de tatuagem 100%. Agora, pessoal, eu vou seguir na narrativa do estudo que eu venho fazendo. Quando tiver alguma parte do vídeo que eu queira fazer alguma explicação, eu pauso, explico o que tem que ser explicado e volto para a narrativa. Esse livro que eu venho estudando, pessoal, eu já li ele algumas vezes. Ele é de um autor chamado Steven Pressfield, ele tem 80 anos, ele é um americano e o nome do livro se chama Guerra da Arte. É um livro bem difícil de ser achado, eu acredito que ele esteja esgotado aqui no Brasil. E no livro ele enfatiza que é indicado para artistas, para empreendedores, para pessoas que criam. Mas eu acredito que todo ser humano, em algum momento da sua vida, tem que ler esse livro, porque ele realmente é precioso. E por que eu digo que ele é precioso, galera? Porque a gente lida com a autossabotagem inconscientemente. Por muitos anos, a gente sofre meio que uma lavagem cerebral e a gente vive de acordo com a sociedade, sendo que às vezes nem é isso mesmo que a gente quer, né? A gente tem um sonho ali e tudo que a gente faz é para tirar a gente do caminho desse sonho. E o Steven Pressfield ele enfatiza isso nesse livro, né? Ele dá um nome para essa força invisível que nos afasta do nosso sonho de resistência, né? Que por definição é a autossabotagem. Ele diz que a resistência é o inimigo da criatividade, certo? E eu vou começar lendo o prefácio aqui, que são algumas palavras de um amigo dele que ajudou na produção desse livro, que ele se chama Steve McKee. Ele diz assim: como um artista alcança esse poder? No segundo livro, Pressfield expõe a campanha do profissional, dia a dia, passo a passo, preparação, ordem, paciência, perseverança, atitude diante do medo e do fracasso, nada de desculpas, nada de tolices.
O melhor é o brilhante ímpeto de Steve de que, antes de tudo e sempre, o profissional deve se concentrar no perfeito domínio de seu ofício. Steve enfatiza que quando criamos o hábito de diariamente sentarmos e fazermos o nosso trabalho, concentramos um poder ao nosso redor, como se fosse um bastão magnetizado que atrai limalhas de ferro. As ideias vêm aos montes, os insights acumulam-se, e eu concordo com isso, pessoal. A simples ação da gente se sentar e começar a trabalhar gera uma energia que pode curar até a mais dolorosa enxaqueca. E de fato, quando fazemos isso, imagens surgem, ideias surpreendentes como se fossem do nada. Esse é o verdadeiro efeito da inspiração. E ele muda de direção e procura a causa da inspiração não na natureza humana, mas em um reino superior. E em seguida, com fogo poético, expõe sua crença em musas e anjos. A fonte máxima da criatividade, argumenta, é divina. Muitos, talvez a maioria dos leitores, acharão o livro 3 profundamente emocionante. Eu, por outro lado, acredito que a fonte da criatividade encontra-se no mesmo plano de realidade da resistência. Ela também é genética, chama-se talento. Essas ainda são as palavras do Steve McKee, certo, pessoal? Poder inato de descobrir a conexão oculta entre duas imagens, palavras que ninguém nunca associou antes, criando para o mundo uma terceira obra, absolutamente única, como o nosso QI. O talento é um dom de nossos ancestrais. Se tivermos sorte, nós o herdamos. Nos poucos e afortunados talentosos, a sombria dimensão de suas naturezas primeiro resiste ao trabalho que a criatividade impõe. Mas assim que se dedicam à tarefa, seu lado talentoso começa a agir e os recompensa com feitos surpreendentes. Esses lampejos de genialidade criativa parecem surgir do nada pela razão óbvia, vem do inconsciente. Em resumo, se a musa existe, a musa ou os anjos, ela não sussurra aos ouvidos dos desprovidos de talento. Assim, embora Steve e eu possamos discordar quanto à causa, concordamos quanto ao efeito. Quando a inspiração toca o talento, produz verdade e beleza. E quando Pressfield descrevia a guerra da arte, ela sem dúvidas tinha a mão sobre ele. E assim finaliza, pessoal, essa fala do Steve McKee, que é o prefácio, é uma breve introdução do livro. E embora eu possa concordar, pessoal, com alguns detalhes dessa fala dele, eu vou ter que citar uma fala de Johann Wolfgang, que é um escritor e pensador alemão. Ele diz o seguinte: a nossa sorte está em nossas próprias mãos, como está nas mãos do escultor a matéria-prima que ele converterá em obra de arte. Com essa atividade artística, acontece o mesmo que com todas as outras. Simplesmente nascemos com o potencial de fazê-lo. A habilidade para moldar o material no objeto almejado deve ser aprendida e cultivada com empenho. Ou seja, esse lance de talento, de dom, na minha visão de mundo, não existe. Certo? Se você se dedica a uma tarefa e cultiva ela com empenho, como ele diz aqui, você pode realizar qualquer coisa. Mas eu acredito muito que tenha que ser feito com amor. Se você verdadeiramente ama aquilo e você quer trazer algo novo para o mundo a partir dessa tarefa que você vai desenvolver, você vai aprender ela, independente se você tiver dom, talento ou não. Se você ama verdadeiramente aquilo que você está fazendo, você vai se desenvolver e vai se tornar muito bom aquilo. Essa é a minha visão sobre essa fala dele aqui. E sobre talento também, pessoal, porque eu não aprendi, eu não nasci sabendo desenhar, eu danço break também, eu sou b-boy, eu não nasci sabendo dançar. A gente não nasce sabendo nem andar, mas a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a dirigir. Então, só percebendo esses pequenos detalhes, a gente já vê que tudo é possível, basta a gente acreditar que é possível. O livro, pessoal, ele é dividido em pequenos capítulos, certo? E eu tenho um bloco de notas onde eu anoto tudo que eu acho relevante e também anoto a percepção e o entendimento que eu tive daquele capítulo, beleza? Então, eu vou falar alguns capítulos que eu anotei que eu achei relevante e também algumas falas minhas, né, sobre a narrativa em si do que eu venho aprendendo. Esse capítulo diz o que eu faço. Ele diz, são 3h30, fecho o escritório. Quantas páginas produzi? Não me importa. Serão boas? Nem sequer penso nisso. Tudo o que importa é que cumpri minhas horas de trabalho, e o fiz com toda a concentração. Tudo o que importa é que para este dia, para esta sessão de trabalho,
eu superei a resistência, certo? A gente vira e mexe, faz muitos planos de se tornar uma pessoa melhor, de ser mais disciplinado, e a gente faz muito isso principalmente em fim de ano, né? Que a gente vai começar um ano novo diferente. E a gente se sabota muito com isso, porque a gente cria metas e objetivos que são inalcançáveis. Então, a gente faz isso meio que de propósito, porque a gente acaba não conseguindo realizar aquilo e a gente tá tudo bem, deixa passar. Mas o que ele quis dizer aqui? Que não importa se ficou boas ou não as páginas que ele escreveu, não importa se ele vai vender, não importa. O importante é que nesse dia ele sentou e cumpriu aquilo que ele se propôs a fazer, certo? Eu já trazendo isso para a arte que eu faço. Não importa se eu fiz um desenho que ficou muito bom ou muito ruim. O importante é que se eu me proponho a dedicar 30 minutos do meu dia desenhando e eu não fizer aquilo, eu vou me sentir muito frustrado, entende? Eu vou saber que eu perdi para a resistência naquele dia. Mas se eu consigo realizar tudo que eu escrevi que eu ia fazer, para esse dia eu venci a resistência, entende? Não precisa você desenhar 4, 5 horas por dia para você vencer a resistência. Você trabalhar ali o dia inteiro até cansar e fazer um negócio tudo mal feito. Não, basta você fazer 10 minutos, 5 minutos, coloca lá no celular 5 minutos, concentrado, sem distrações. Tira tudo de perto de você, põe o celular para despertar e foca ali naquilo que você está fazendo com máxima concentração, entende? Aí você vai ter vencido a resistência, porque você vai ter feito, nem que tenha sido pouco, mas como ele diz aqui, tudo o que importa é que para este dia, para essa sessão de trabalho, eu superei a resistência. E a resistência ama isso, pessoal, que a gente crie metas inalcançáveis, metas absurdas, que a gente vai sentar e vai produzir 5 horas por dia. Eu mesmo já caí muito nessa, de me propor ali a produzir tantas horas por dia e não conseguir, e eu ficar me sentindo completamente frustrado, entende? Então, o segredo disso tudo está na constância. Não adianta você desenhar 5 horas hoje e amanhã você não desenhar, né? O segredo está aí, você fazer todos os dias, porque amanhã de manhã a resistência vai estar te aguardando na hora que você acordar. Então, a constância é o mais importante. O próximo capítulo, ele diz: o que eu sei? Há um segredo que os verdadeiros artistas conhecem e que os aspirantes artistas não sabem. E o segredo é o seguinte: o difícil não é produzir. O difícil é sentar-se para produzir. E o que nos impede de sentar para produzir é a resistência. Eu concordo muito com isso, pessoal, porque a coisa mais difícil para mim, no momento, eu digo até hoje, até agora, eu não digo eu venci a resistência, mas a gente está numa batalha praticamente de igual para igual, entende? Porque eu adquiri o conhecimento sobre ela, venho refletindo há muito tempo, são muitos anos, pessoal, lutando contra ela. Eu tenho 29 anos hoje e eu travo essa batalha com ela desde os 16, mas eu conheci ela agora com 28 anos. Entende? Então eu estou começando a formular algumas estratégias para vencê-la agora. Então imagina, foram tantos anos apanhando, levando uma surra tremenda para ela, que para eu conseguir vencer agora é muito mais difícil. Porque quando a gente se sabota muito assim, isso acaba deformando o nosso espírito, que a gente perde a nossa autoconfiança, a gente começa a se sentir deprimido, a gente acha que a gente não é capaz de fazer nada, entende? Então, para mim, por muito tempo, o que me impediu realmente de fazer o meu trabalho era me sentar e começar. Porque a partir do momento que eu sentava, que eu pegava a caneta e eu começava, pode esquecer tudo, eu ficava ali horas, porque eu entrava em um estado de concentração tão grande que o difícil era eu parar. Mas agora, sentar e começar era o difícil, porque surgia tanta coisa ali que ia me tirar do momento na hora para eu não sentar lá, que é surreal. Agora ele fala da vida não vivida. A maioria de nós possui duas vidas, a vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós.
Entre as duas encontra-se a resistência. Você já levou para casa uma esteira ergométrica e a deixou acumulando poeira no sótão? Já abandonou uma dieta, um curso de yoga, uma prática de meditação? Já se esquivou de um chamado para envolver-se numa prática espiritual, para dedicar-se a uma vocação humanitária, para consagrar sua vida ao serviço de outros? Já quis ser mãe, médico, advogado dos fracos e desamparados, concorrer a um cargo público, tomar parte numa cruzada para salvar o planeta, fazer campanha pela paz mundial ou pela preservação do meio ambiente? Tarde da noite já experimentou uma visão da pessoa que você poderia se tornar, da obra que conseguiria realizar, do ser realizado que você deveria ser? Você é um escritor que não escreve? O pintor que não pinta? Então você sabe o que é resistência, né? Ele fala que a resistência, tudo que a gente faz que vai levar a nossa vida de um patamar baixo para um alto, vai gerar resistência. Agora, se a gente for fazer algo que vai levar a gente mais para baixo, ele diz que a resistência ajuda, ela até te empurra, certo? Então, se você está querendo evoluir na sua vida, se tornar um ser humano melhor, pode ter certeza que você vai encarar a resistência, independente do que você faça, entende? Agora, se você quiser não ir atrás do seu sonho e seguir sendo um alienado, seguir se sabotando, pode ficar de boa que a resistência vai estar aí te empurrando e caminhando junto com você para sempre. A resistência é a força mais tóxica do planeta. É a fonte de mais infelicidade do que pobreza, doenças, disfunção erétil. Ceder à resistência deforma o nosso espírito, atrofia-nos e nos torna menores do que nascemos para ser. Se você acredita em Deus, deve considerar a resistência um mal que nos impede de alcançar a vida que Deus planejou para nós ao dotar cada ser humano de seu próprio e único gênio criativo. A palavra gênio vem do latim genius. Os romanos usavam-no para designar um espírito interior, sagrado e inviolável que nos protege, guiando-nos para a nossa vocação. Um escritor escreve com seu gênio, um artista pinta com o seu. Todo aquele que cria o faz a partir desse centro sagrado. É a morada de nossa alma, o receptáculo que abriga nosso potencial, é o nosso farol, nossa estrela polar. Todo sol lança uma sombra, e a sombra do gênio é a resistência. Por mais forte que seja o chamado de nossa alma para a realização, igualmente potentes são as forças da resistência reunidas contra ele. A resistência é mais rápida que o projétil de uma arma, mais poderosa do que uma locomotiva, mais difícil de renegar do que cocaína. Não estaremos sozinhos se formos dizimados pela resistência. Milhões de mulheres e homens bons foram derrubados antes de nós. E o pior é que nem ficamos sabendo o que nos atingiu. Eu mesmo nunca soube. Como eu disse a vocês, dos 17 aos 29 anos, a resistência me jogou de um lado para o outro diversas vezes e eu nem sequer sabia de sua existência. Procurava o inimigo em toda parte e não conseguia vê-lo bem diante de mim. Você já ouviu aquela história? Mulher fica sabendo que tem câncer, 6 meses de vida. Em poucos dias, pede demissão do trabalho, retoma seu sonho de compor canções, que abandonou para cuidar da família. Ou começa a estudar grego clássico, ou muda-se para a cidade e dedica-se a cuidar de bebês com AIDS. O amigo da mulher acham que ela enlouqueceu. Ela mesma nunca se sentiu tão feliz. E depois é um pós-escrito. O câncer da mulher começa a regredir. É necessário tudo isso mesmo? É preciso encarar a morte para nos levantarmos e confrontarmos a resistência? É preciso que a resistência aleije e desfigure nossas vidas para despertarmos para a sua existência? Quanto de nós se tornaram bêbados e viciados, desenvolveram tumores e neuroses, sucumbiram a analgésicos, fofocas e uso compulsivo de celular, simplesmente por não fazer aquilo que nossos corações, nosso gênio interior nos impele a fazer? Se amanhã de manhã, por algum passe de mágica, toda alma atordoada e ignorante acordasse com o poder de dar o primeiro passo para ir atrás de seus sonhos, todo psiquiatra na lista telefônica fecharia as portas do seu consultório, as prisões se esvaziariam, as indústrias de bebidas alcoólicas e de cigarro iriam à falência, assim como os negócios de comida pronta de má qualidade, de cirurgia cosmética e de programas de entretenimento instrutivo na TV, sem mencionar indústrias farmacêuticas, hospitais e a profissão médica de alto a baixo.
os maus tratos domésticos se extinguiriam, assim como o vício, a obesidade, enxaqueca, fúrias no trânsito. Olhe no fundo de seu coração, a menos que eu seja louco. Nesse mesmo instante, uma vozinha fraca está sussurrando, dizendo-lhe como que já fez milhares de vezes. Qual é a vocação? Que é apenas sua. Você sabe, ninguém precisa te dizer. E a menos que eu seja louco, você não está mais perto de tomar uma atitude em relação a ela do que estava ontem ou estará amanhã. Acha que a resistência não é real? A resistência vai acabar com sua raça. Esse capítulo é bem pesado, né, galera? Mas sejamos sinceros. Ele disse alguma mentira? Na minha percepção, nenhuma. A gente vive distraído e anestesiando a nossa mente justamente por isso, porque a gente não está indo atrás do nosso sonho. A gente acredita que a nossa vida seja aquilo que dizem que a gente tem que fazer. Mas enquanto isso, o nosso sonho vai corroendo a gente de dentro para fora. É aí que surgem doenças, é aí que surge depressão, ansiedade, infelicidade. É por causa disso. É porque a gente não está doente, é porque a gente simplesmente não está fazendo aquilo que a gente veio nesse mundo para fazer. Por isso que ele é tão radical e ele esculacha de verdade nesse capítulo, mas ele só diz verdades. Se todo mundo fosse atrás dos seus sonhos, se todo mundo realizasse a sua natureza aqui no mundo, todos esses estabelecimentos que ele citou iriam à falência, entende? Iriam, porque as pessoas estariam plenas e felizes fazendo aquilo que elas amam e aquilo que elas vieram aqui no mundo para fazer. Os maiores sucessos da resistência: a busca de qualquer vocação em qualquer área que vá fazer você evoluir, seja como profissional, seja como ser humano, seja como filho, seja como pai. Qualquer atitude que faça você evoluir de um patamar para outro é um desastre para a resistência. E quais são as características da resistência? A resistência é invencível. A resistência não pode ser vista, tocada, percebida através do olfato ou ouvida, mas pode ser sentida. Nós a experimentamos como um campo energético irradiando-se de um trabalho potencial. É uma força de repulsão e negativa. Seu objetivo é nos afastar, distrair e nos impedir de fazer o nosso trabalho. A resistência alimenta-se do medo. Ela não tem força própria. Cada gota de sua seiva vem de nós mesmos. Nós damos força a ela com nosso medo. Domine esse medo e você a vencerá. É isso, pessoal. Acabei me empolgando um pouco na fala aqui, mas eu acredito que o conteúdo seja autoexplicativo. Se você prestar bastante atenção nos movimentos que eu faço, eu tenho certeza que você vai conseguir adquirir mais precisão, mais paciência, mais leveza, tanto nos seus trabalhos no papel como na pele, certo? Eu espero de coração que esse conteúdo tenha agregado algum valor para você, do mesmo jeito como ele agregou para mim, certo? Esses estudos são algo que eu venho estudando e que vem me ajudando, de certa forma, a vencer esses limites. Então, deixa seu comentário aí se você gostou do vídeo, do conteúdo, e se você também conhecia a resistência. Um abraço, até o próximo vídeo.